Olá, tudo bem com você? Eu falo da sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia para mostrar alguns resultados do último censo divulgado pela igreja. E eu falo aqui da Europa para mostrar como está a igreja nessa região e quais são as estratégias para continuar crescendo. Pela segunda vez, líderes mundiais se encontraram para a apresentação do trabalho realizado pelo Escritório de Arquivos, Estatísticas e Pesquisa da sede mundial da Igreja. Neste recente censo, novas nuances do comportamento dos membros interessados foram inseridos na análise, e é o que começamos a mostrar a partir de agora. No início da igreja, havia um adventista para mais de 370 mil habitantes. O novo século chegou e o número já era 1 para cada 51 mil. E na virada do milênio, a barreira dos 500 para 1 foi ultrapassada. E a igreja continuou e continua desenvolvendo. Embora os números denotem um crescimento importante, um olhar mais apurado em outros dados da pesquisa levanta uma preocupação. Nos últimos 50 anos, para cada 10 pessoas que se uniram à igreja, 4 saíram. Em 2018, o percentual beira os 50%. Existe um ditado nas escolas de negócios e de administração que diz: a primeira tarefa do líder é definir a realidade. Às vezes, na igreja, temos visto o que gostaríamos de ser e precisamos saber o que na realidade somos, para que possamos fazer ajustes para atender às nossas necessidades, que devem ser tratadas urgentemente. É fácil quando falamos de milhões de pessoas deixando a igreja e nos esquecemos de que elas não são apenas números. Quando olhamos para a tela, nós vemos um gráfico construído com vários blocos pequenos. Cada um desses pequenos blocos representa pessoas por quem Jesus Cristo morreu para salvar. A baixa frequência aos cultos e a apostasia são sentidas em várias partes do mundo e não é um privilégio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Várias denominações estudam soluções para sair desse problema. Nesses estudos vistos agora, podemos notar que na Europa a situação é ainda mais preocupante. E em 2018 houve um decréscimo de membros. A igreja não só não cresceu, como começou a encolher. As possíveis causas são muitas. A mente pós-moderna, o excesso de individualismo, o materialismo e o tradicionalismo muito forte, cultivado nas décadas passadas, que fizeram com que os jovens saíssem da igreja. O que ficou foi a membresia mais idosa. E isso desperta gravemente a preocupação dos especialistas e estudiosos. O que fazer para que os jovens permaneçam na igreja? O problema tem diferentes camadas. Primeiro, sabemos que há o tema da conservação na igreja mundial, que a cada 10 pessoas que entram na igreja, 4 ou 5 saem. Mas, na realidade, de forma mais profunda, se queremos manter os membros, queremos que os membros estejam ativos. Assim, a pergunta certa a ser feita é: estamos produzindo discípulos que estão ativos e vivos na missão da igreja? Por quê? Mesmo que permaneçam, mas se estão morrendo espiritualmente, nós temos um problema também. Então, nós temos um problema que requer maior nutrição e cuidado dos membros. Temos também um problema que necessita maior envolvimento dos membros. Então, na realidade, isso tudo envolve a grande comissão. Jesus disse: vão e façam discípulos. Então, a resposta é seguir este processo. Envolver as pessoas em atividades da igreja, de acordo com a pesquisa, é a mais importante ferramenta para a retenção de membros. É o que costumamos chamar de discipulado, foco do projeto agricultural, apresentado no Nurture and Retention Summit, com etapas de preparo, plantio, cultivo e colheita, com especial atenção à preservação. Jesus não deu diferentes ordens para diferentes idades, para diferentes regiões demográficas. A beleza é que há um lindo plano para todos, que precisa ser contextualizado para diferentes idades, diferentes culturas, pois há diferentes necessidades e diferentes métodos. Mas o mesmo processo funciona para todo mundo, porque a humanidade tem as mesmas necessidades. E aí está a beleza do processo de fazer discípulos. Mas o que fazer com os que já deixaram as igrejas? A Francis Matos mostra agora como foi a discussão desse tema tão importante e as resoluções que podem ser aplicadas em cada congregação. Definir uma estratégia mundial que abranja a variedade de culturas dos mais de 200 países onde a igreja atua é também um grande desafio.
Por isso, o compartilhamento de ideias, discussões dos resultados e muita oração tiveram um papel fundamental neste encontro. Na pesquisa foram descobertas ainda as principais razões dessas pessoas se desligarem da igreja. Os resultados indicam que, para a maioria, não são questões relacionadas à fé ou doutrinas. E quando a pergunta é o que elas sentem quando estão longe, a resposta é saudade. 56% relatam as boas recordações e 88% a abertura para a volta. Enquanto o amor que nutre e mantém as pessoas unidas parece ser o remédio, não importa a cultura, é exatamente disso que eles sentem falta quando afirmam, em sua maioria, que nunca foram procurados após deixarem de frequentar os cultos. É aqui que entra em cena cada membro atuando em várias frentes de aproximação, como pequenos grupos e o projeto Reencontro, promovido há anos pela igreja. Cada membro é fundamental nas iniciativas que mostram que a igreja sente falta e se preocupa com estas pessoas. E se tem abertura para a volta, como a pesquisa demonstra, cabem aí visitas e convites. Assistir a um concerto musical pode sim ser crucial para o retorno. Eu acredito que a música alcança um alto número de indivíduos, incluindo a mim mesmo, de uma forma que nada mais faz. Na noite passada, eu participei de um musical e fui muito abençoado. E acredito que não apenas eu atendi às músicas, mas também aqueles que estavam assentados comigo. Eu me senti como se fosse elevado ao trono de Deus para contemplá-lo. Foi uma verdadeira adoração e através disso eu pude reafirmar minha vida com Deus. It made me recommit my life to God. O pastor fala do reencontro imperdível realizado em Washington como parte do Nurture and Retention Summit. Mas esse é o assunto para o nosso próximo programa. Quem seria assim, capaz de abrir os braços e dizer... E eu encerro por aqui, mas a ANN está de volta na próxima semana, trazendo para você mais notícias de fé, amor e esperança.